Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do Mic Podcasts. Hoje entrevistando um querido conhecido, um querido amigo, Arthur Vargas. Ele vai estar aqui hoje no nosso papo falando sobre novas tecnologias e o futuro. Arthur, Opa! conta aí um pouquinho pra gente sobre você. Quem é você? Cara, eu tive uma jornada em questão de background de estudo, né? Assim, ciência da computação, em publicidade, né? Acabei seguindo um pouco nesses rumos. Só que até tive uma agência, né? Que a gente trabalhou junto, eu e o Guilherme. Mas com a pandemia a gente acabou fechando e por causa disso, durante a pandemia, eu acabei me adentrando nesse mundo de criptos, NFTs. Isso já faz mais ou menos uns 3 anos. E desde então, cá estou, cada vez mais dentro. É um prazer ter você aqui. Opa, um prazer demais, ter amigão. você aqui. Gente, a gente vai começar esse assunto falando sobre algo que ainda é muito intangível no sentido de compreender de forma real como as coisas vão ser no futuro. Mas basicamente, dando um panorama geral aqui, a gente vai falar sobre o futuro da internet e como que isso vai afetar a minha, a vida do Arthur e a sua vida, muito provavelmente. Lá no início dos anos 2000, a gente viveu um boom dentro do mercado, um boom tecnológico também, com as primeiras empresas voltadas para o ambiente, o ecossistema da internet. De lá para cá, muita coisa mudou. E muita coisa, não dá nem para a gente acreditar que no início dos anos 2000 a gente não tinha tecnologia de celular acessível para todas as pessoas, quanto mais que 20 anos depois, toda a nossa vida geraria em torno de um aparelho que cabe dentro do nosso bolso. A partir disso, vamos falar sobre Web 2, antes disso Web 1, Web 2 e eventualmente Web 3, onde o Arthur vai trazer um pouco mais sobre o conhecimento dele em cima das novas tecnologias que envolvem os Non-Fungible Tokens, ou os NFTs, famosos NFTs. Perfeito, é só apontando o que você falou, que eu achei bem legal, né? Essa jornada tecnológica da internet, do mundo, né? Da Web 1, Web 2, Web 3, né? O que foi isso exatamente, né? Essa Web 1 foi aquele primeiro momento que as pessoas estavam utilizando a internet, até criando redes sociais, se aglomerando, buscando conhecimento e por aí vai. A Web 2 começou quando a gente começou a ter mais coisa ali, né? A gente começou a ter processamento de pagamentos, então a gente começou a ter... A Web 1, então, não envolvia já redes sociais? Cara, de forma mais rudimentar de colocar, né? Porque a Web 1 mesmo, ela começou como fóruns, né? Então, se você pensar em própria internet, legal. antes de tudo, foi desenvolvida pelo exército americano, assim, as primeiras coisas. Então, assim, as pessoas utilizavam como fóruns, como forma de comunicar de forma um pouco rudimentar ainda entre elas. Então, se você pensar que é o início de uma rede social, né? Os fóruns, assim, a forma de se comunicar. Agora, assim, a Web 2 veio quando a gente começou a trazer outras ferramentas do nosso mundo para dentro da internet. A gente começou a trazer pagamentos, a gente pegou nosso cartão de crédito, agora está dentro do nosso celular. Então, esse é quando começou a Web 2. A gente processa pagamentos, a gente interage de outras formas com a internet. A Web 3, que é a que a gente já chegou brevemente, né? A gente ainda está começando a explorar, é isso tudo, só que com uma pitadinha do que a gente vai falar hoje, que é a blockchain, né? Essa tecnologia tão revolucionária. Então, se você colocar a blockchain ali na mistura, a gente tem o início da Web 3. Legal. E você, que é, essencialmente, o que seria blockchain? Cara, a tecnologia blockchain, o que ela é exatamente, né? Eu gosto de explicar isso assim, vamos tentar simplificar. Como se fosse uma forma de transação, né? Você vai fazer uma compra, por exemplo, Guilherme. Então, você vai pagar no seu cartão ali, comprar uma pizza, né? Você vai ali na Domino's comprar uma pizza, tá com fome. Beleza, vou lá comprar uma pizza, eu vou pagar com o meu cartão, porque ninguém mais usa dinheiro hoje em dia, né? Uhum. Quando você paga no seu cartão, o que acontece? Passa seu cartão na maquininha, o banco vai ler aquela informação, vai acessar a sua conta bancária e vai falar, o Maculan está tentando pagar com R$20 ali uma transação. Aí ele vai checar seu banco lá, vai checar os dados dele e vai falar, beleza, o Maculan tem mais de R$20 na conta, ele pode pagar por essa pizza. Então ele vai debitar, pronto, a transação foi feita, o dinheiro foi para a Domino's e a pessoa te dá a pizza, te dá o valor em cima disso, né? Uhum. A blockchain, ela funciona de uma forma um pouquinho diferente, que é o quê? Se você fosse comprar uma pizza na blockchain, em vez de ter um banco, as pessoas chamam de middleman, né? Em vez de ter um intermediário ali
que vai checar para você aquilo, ele vai checar a sua conta bancária, ele num lugar que é dele, né, que ele guarda. Então, cada banco guarda a informação do seu cliente, cada banco checa os dados bancários dele para mandar para outras pessoas, né? Então, no caso da blockchain, essa conta, que as pessoas chamam de ledger, né, esse livro de registros, ele não é de ninguém, ele fica de forma pública. E ele é construído a partir de milhares de computadores pelo mundo, que é o que criam essa rede de blockchain. Então, ele é um livro público, onde todo mundo consegue ver as transações. Então, quando você faz uma transação, você não precisa de alguém intermediando essa transação para você. E isso, por si só, já tem um poder, assim, revolucionário. Que até a gente pode falar um pouco mais daqui a pouco, principalmente da questão de NFT também. Sim, tá. Então, assim, se blockchain é essa nova tecnologia que, pelo que eu entendi, ela só vai fazer com que os processos sejam mais diretos e menos burocráticos? Perfeito. Eles vão ser mais seguros, menos burocráticos, né? Mais diretos e Mas por que mais muito seguro? menos custosos. Mas por que mais seguro? Assim, o que impede um hacker de invadir a blockchain e roubar o meu dinheiro? Porque, cara, o que acontece? Como eu te falei, a blockchain está conectada a milhares de computadores e eles funcionam da seguinte forma para poder checar esse livro de registros, né? Cada um deles tem um livro de registro da blockchain e aí eles ficam checando a todo momento esse livro. Então, se você for um hacker e você quiser hackear a blockchain, você teria que hackear milhares de computadores ao mesmo tempo. Isso é impossível. Então, se você hackear um computador que está ligado à blockchain, algum nódulo, e conseguir alterar algum valor lá, todos os outros computadores da rede vão ver que existe uma disparidade nesse valor, eles vão desconsiderar isso. Então, mesmo se você conseguir hackear um computador para tentar mudar isso, pelo fato de estarem milhares de computadores checando esse mesmo valor, aí eles vão e mantêm o mesmo valor e você não consegue, como um hacker, quebrar isso. Entendi. Isso no caso da blockchain ser descentralizada. Porque, imagino eu já vi, eu já escutei, já li algumas matérias de que aconteceu uma invasão hacker a uma rede X. Não sei quantas mil Ethereums desapareceram de não sei aonde. Perfeito. Tipo assim, quando a gente fala que isso é seguro, mas ainda assim isso acontece. Por quê? Porque, na verdade, a blockchain ela é um serviço 100% seguro, né? Uma tecnologia que não pode ser quebrada. Mas as coisas que você constrói em volta dela, ou seja, porque ela por si só é uma ferramenta para te ajudar a manter tudo de forma descentralizada, transparente. Mas ela por si só não resolve a sua vida para o que você for desenvolver. Então, você usa tecnologias que não são blockchain no meio dos seus aplicativos, das suas aplicações bancárias, dos seus bancos de dados. Então, um hacker pode sim invadir o que ele chama de bridge, né? Quem conecta ali com a blockchain, e pegar o dinheiro, alguma coisa que está ali passando por aquele nódulo, vamos colocar assim. Entendi. Mas então ela invadiu a blockchain? Não, ela invadiu alguém que estava gerenciando aplicações, processamentos, o que for, da rede ali. Isso é hackeável. Entendi. Então, enquanto a gente não existe uma integração total das tecnologias em blockchain, existem vulnerabilidades em diferentes pontos. Níveis e camadas, perfeito. Exatamente. Tá. E isso é algo provavelmente que vai evoluir. Enfim, a gente está bem no iniciozinho, né, do desenvolvimento das... A gente está bem no iniciozinho do desenvolvimento das tecnologias. Na verdade, dizem assim que a blockchain, se você fizer uma análise assim, com a internet, é como se a gente estivesse ainda em 94, 95. Assim, a gente está na época do descobrimento, né? E assim, muita gente acredita, e eu também, que a blockchain vai ser mais revolucionário para o mundo do que a internet foi. Então, pensando nisso, nos próximos 10, 20 anos, a gente vai ter um impacto nas nossas vidas, assim... Não importa se você acredita ou não no blockchain, se acredita ou não nessa tecnologia, você vai estar vivendo ela nos próximos 20 anos, sem dúvida alguma. Então, inerentemente, isso vai fazer parte da nossa vida. Já está cada vez mais fazendo parte. As pessoas nem às vezes têm essa ciência, né? Então, o próprio governo do Rio de Janeiro já está tomando algumas medidas para algumas dos impostos que as pessoas pagam serem transformados em criptotokens para poder melhorar a forma como as coisas acontecem ali e reduzir custo. No fim das contas, é tudo uma questão assim, por meio da blockchain você consegue desburocratizar muita coisa. Então, com isso você tem uma redução de custo enorme. Porque hoje em dia a gente vive muito por essa questão desses middlemen, desses intermediários para várias coisas. Então, um simples processamento bancário, às vezes você está conectando-se com 6, 10 empresas diferentes que vão trabalhar seu dado, trabalhar com diferentes níveis de confiança para poder chegar no resultado final. A blockchain ele corta tudo isso.
Porque você não precisa de todos esses middlemen, você não precisa dessa confiança entre cada uma dos atores que estão funcionando naquele processo, seja um pagamento, seja o que for, né? Aham. Então, Engraçado você estar mencionando isso, porque eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva, né? Quando eu olho para a questão econômica global, se a gente pega um índice bem padrão, o PIB. O PIB é medido pelo o valor de produção mais a velocidade do dinheiro, digamos assim, né? A burocracia, por onde esse processo, esse produto passa, o quanto que ele custa para ser produzido. Então, quando a gente fala de tecnologias blockchain e como isso aceleraria o processo de transação, no caso de valores, isso necessariamente faria com que os sistemas de transação, não só de valores, mas acho que de informação em geral, porque transação de valor nada mais é do que transações de uns e zeros no final das contas. perfeito, né? de data, né? Então isso funcionaria para quase para tudo, na verdade. Para tudo. Essa que é a beleza da blockchain, exatamente. É por isso que ela é tão revolucionária, porque ela consegue ser inserida em qualquer serviço que você imaginar e existe uma grande possibilidade de ela estar melhorando esse serviço. Seja deixando mais transparente, seja deixando menos burocrático. Vou dar um exemplo fácil aqui. ONGs, organizações não governamentais que trabalham principalmente com doações. Cara, eu mesmo, eu raramente eu dou para ONGs, porque várias vezes quando eu penso, eu vou dar um dinheiro aqui para essa ONG, mas, cara, eu nem conheço quem está liderando essa ONG, eu nem sei para onde vai meu dinheiro, eu não sei nem como é gerido o meu dinheiro. Se uma ONG trabalha com blockchain para recebimento de doações, por exemplo, você consegue, tudo fica numa lista pública, todas as transações. Então, uma vez que eu mandei meu dinheiro para lá, eu consigo checar todo o caminho do meu dinheiro e como ele é utilizado pela empresa enquanto ela estiver na blockchain. Claro que uma empresa não necessariamente vai manter todos os seus processos na blockchain para ele estar sempre aberto a todos. Isso às vezes não é nem aconselhável. Mas assim, você vê que existe essa possibilidade de você trazer transparência em alguns dos seus processos que às vezes geram valor para sua empresa. Então, uma ONG que às vezes lida com toda a parte de doação por meio do blockchain, ela vai gerar muito mais valor, porque a pessoa sabe para onde está indo o dinheiro dela, ela tem certeza disso. Nossa, isso para governo seria, acho que das coisas que acho que todas as pessoas gostariam de poder saber para onde está indo o dinheiro dos impostos dela, né? Perfeito. Para onde está indo o dinheiro dos impostos? Você quer garantir que as pessoas todas estão votando, então você pode, às vezes, fazer um token baseado no seu CPF para garantir que só existe um voto de cada um. Então, assim, tem infinitas formas de a gente trabalhar blockchain para trazer dos mais diversos serviços públicos e privados benefícios. Por isso que eu tenho certeza que nos próximos 20 anos a gente vai ver muita coisa ainda. Os próprios bancos mesmo, né? Os grandes bancos, assim, a gente tem conversado com grandes bancos, né? Assim, hoje eu estou abrindo uma corretora de criptomoedas, né, que por mais que a gente trabalhe com clientes, a gente quer trabalhar também com bancos. Então, a gente tem conversado com eles, o interesse deles é enorme nisso. Eles ainda estão tentando entender, estão colocando o pezinho na água para entender o que está acontecendo, mas eles sabem que se eles não participarem disso, eles vão ficar para trás. Algum outro banco vai vir e vai derrubar eles. Vai acontecer a mesma coisa da internet, que empresas de fundo de garagem quebravam várias e várias instituições que estavam há vários e vários anos. Mesmo que a Amazon quebrou o FedEx. Então, isso também vai acontecer. Se os bancos não ficarem espertos, eles vão cair. Eles já sabem disso, já estão se posicionando em relação a isso. Por isso que eu falo que é uma coisa que não tem volta. Legal você ter tocado nesse assunto de bancos e dinheiro, porque eu queria trazer um assunto que eu acho que é de conhecimento de todo mundo que está lendo o jornal. De alguma forma, isso chegou nessas pessoas. Há mais ou menos uns 10 anos atrás eu ouvi falar de uma moeda que você comprava na internet chamada Bitcoin. E eu lembro que na época me pareceu isso a coisa mais ridícula do mundo. Eu achava, cara, tipo, eu pensei na época, isso é moedinha de jogo. Você vai jogar um joguinho, vai lá comprar seu Bitcoin, vai jogar seu joguinho e comprar não sei o que com seu Bitcoin. E eu tenho um primo, uma pessoa muito próxima de mim, que na época ele achou aquilo maravilhoso, né? Achou super massa, ele era da área de TI e ele resolveu investir e ser um minerador de Bitcoin. Isso lá em 2013. Né? E ele foi por um bom tempo, ficou fazendo isso, né? Até mais ou menos 2017, que eu acho que as coisas já não estavam assim muito bem e tal. E ele falou, cara, eu vou vender os meus bitcoins porque tá valendo um bom dinheiro e eu vou usar para pagar meu casamento.
Se eu não me engano, ele vendeu algo em torno de 90 bitcoins e conseguiu lá seus cento e poucos mil reais, uma coisa assim. Eu não tenho certeza dos números exatos, mas eu sei que era uma quantidade razoável de bitcoins para uma quantidade razoável de dinheiro também. E ele conseguiu pagar metade do casamento dele com isso. E aí ele me contou isso na época. Eu falei, caraca, que nunca ia imaginar que você ia conseguir de fato ter dinheiro com uma moeda digital. Enfim, ele me explicou lá na época. Eu achei, cara, do caramba. Muitos anos passaram. Estávamos lá em 2020, na pandemia. Foi quando eu voltei a ouvir de novo o assunto criptomoedas. E eu sabia que existiam outras. Nomes, eu não tinha ideia. As maiores letrinhas do alfabeto. Não tinha ideia. Sopa de letras. Só sei que eu resolvi buscar informação. E aí eu falei, cara, vou procurar saber mais sobre Bitcoin, criptomoedas em geral. E aí, de repente, foi como se eu tivesse atravessado um portal que já era gigante, já existia essa comunidade pulsante de pessoas que falam sobre isso e que vivem isso, e que existem muitas coisas ali dentro, assim, foi tão overwhelming que eu não sabia muito para onde ir, por onde andar. E aí eu só sei que eu decidi fazer uma conta, e aí beleza, fiquei sabendo que se eu fizesse uma conta e conseguisse convidar os meus amigos para fazerem uma conta também, eu ganhava $100. Aí o que eu fiz? Fiz uma conta, comecei a mandar o link para um monte de amigo meu, e aí todo mundo falando, não, eu já tenho conta em tal lugar. Eu falei, cara, como assim? Você já tem conta? Já tem? Você tem? Exato, tá atrasado. O que você tem? Me fala aí, deixa eu comprar igual você. Sabe? Fala aí o que você comprou, vou comprar também. Sabe? Então eu fui muito nessa euforia desenfreada também, porque foi logo quando eu entrei, que foi no mês que eu entrei, o Bitcoin foi de, não sei, acho que de $9 mil para $30 mil, e daí ele não parou até mais ou menos 69 mil, 70 mil dólares. E junto com o Bitcoin, uma série de outras moedas que eu não sabia que existiam. Também subindo, né? Também subiram muito mais, né? E no sentido assim, de valorização em relação ao preço inicial antes do pump que elas tiveram. Então, eu vi como uma grande oportunidade colocar todo o meu dinheiro investido dos últimos 10 anos da minha vida nesse negócio. Porque, meu Deus, eu vou entrar agora, nossa, subiu 10 mil por cento. Né? Eu vou botar agora, porque senão vai subir mais 10 mil, eu vou perder uma grande oportunidade. E não foi bem o que aconteceu. Né? Acho que muitas pessoas podem ter vivido. Você já viveu a primeira lição aí das criptomoedas, que é a volatilidade. Sim. Mas foi muito bom para mim no sentido de, não de ter perdido tanto dinheiro quanto eu perdi, mas de ter aprendido, de me ter colocado um pouco de maturidade nos meus bolsos, entendeu? Sobre entender um pouco melhor o que são. E entender o que está por trás de cada um dos projetos. Que aquilo ali não são moedas. Perfeito. Né? E aí foi quando eu comecei a entender de fato que eu estava ali simplesmente apostando. Então eu não tinha como, de fato, confiar na performance de um projeto se eu não sabia nem o que estava por trás daquilo. Perfeito. E aí que é um ponto muito importante para quem está assim, se adentrando, seja criptomoedas, seja NFT, né? Assim, a maior dica que eu posso dar é: escolhe um projeto, uma criptomoeda, seja um projeto NFT, uma criptomoeda que você viu algum interesse nela, e começa a se adentrar nela, começa a estudar sobre ela. E uma das maiores belezas, assim, uma das coisas que eu mais gosto da Web3, é o que mantém nela até hoje, é o que a grande força da comunidade, assim, né? A comunidade é o grande alicerce da Web3, eu diria. Principalmente para a questão dos NFTs, assim, uma das maiores gerações de valor que tem é a questão da comunidade, né? Então as pessoas estão muito abertas a se juntar, a aprender, a criar coisas, a desenvolver. Então, a tirar suas dúvidas, né? Crescer junto. Então, assim, um ambiente muito legal para se adentrar. E isso, assim, dos mais inúmeros projetos, né? Assim, entrando em NFTs, assim, eu já participei de mais de 300 projetos de NFTs. Então, assim, eu já entrei em mais de 300 comunidades, já conversei muito com muita gente. É muito engraçado você mencionar isso, que você participou de 300 projetos de NFTs. Eu acho que para muita gente que, enfim, não tem ideia o que é NFT ou já sabe o que fez a pesquisa, acho que as pessoas não têm ideia que existem 300 projetos de NFT. Só quem está dentro do universo consegue ter uma noção da quantidade de projetos que está por trás, né, dessas novas tecnologias. Aí quando você fala projeto de NFT,
Você pode falar, por exemplo, você pode mencionar um projeto e o que ele busca trazer como solução, ou o que ele busca, enfim, devolver para a sua comunidade. Porque quando as pessoas estão ali comprando aqueles tokens, elas estão contribuindo para um projeto. Perfeito. Um projeto que vai gerar valor ou não. Depende do que é valor para aquelas pessoas. Perfeito. É um ponto importante. Eu acho que até vale a pena a gente pontuar aqui um pouquinho o que é o NFT, assim, né? Que eu acho que a gente nem chegou a falar ainda. Eu acho que faz sentido, assim, pela questão do que ele traz, né? O sentimento de pertencimento à comunidade é só uma das questões, né? Mas o que é NFT, na verdade, né? O que define ser um NFT, né? Para ser um NFT, ele precisa de duas características só, que são fundamentais. Uma delas é ela ser única, não divisível, ou não fungível, né? Como eles chamam, não fungible. E a outra é ela ser um token, né? Ela ser... não divisível e ser descentralizada. Ok. Então, são os dois principais questões. Então, é isso que define a própria sigla da NFT, né? Então, NFT é Non-Fungible Token, ou seja, tokens não fungíveis. Então, vamos tentar entender melhor o que é esses tokens não fungíveis, né? Então, o que é não fungível ou não divisível, para ficar mais fácil. Vou dar um exemplo claro. Esse meu casaco aqui, por exemplo. Muita gente deve ter comprado esse mesmo casaco que eu, então tem esse mesmo item, né? Igualzinho a esse na sua casa, que foi lá, comprou da loja e chegou, né? Então, esse aqui é algo divisível, né? Assim, ele Você tem muitos tem desses. muitos iguais, né? Então, independente eu posso comprar, você pode comprar, todo mundo pode ter um casaco igual ao dele. Então, inicialmente, pelo menos, ele é um bem divisível, né? Fungível. Só que esse casaco meu aqui, por exemplo, eu já usei ele para viajar para vários lugares. Eu já viajei o mundo com ele, assim, né? Eu tenho muitas coisas que eu fiz, assim, que eu tenho foto, que me lembram de estar usando esse casaco. Ele é muito importante para mim, assim, né? Eu tenho um valor sentimental que eu criei em cima desse casaco. Então, esse casaco deixou de ser um bem divisível, ele virou um bem não divisível, um bem não fungível. Por quê? Porque esse mesmo meu casaco, que ele já está até meio rasgado aqui e tal, ele já até perdeu um pouco do valor de utilidade dele, vamos colocar, né? Cara, é um casaco que eu amo muito. Eu podia, mesmo se eu comprasse um outro casaco do mesmo modelo, não seria o mesmo casaco para mim. Porque esse casaco foi o que, sacou? O furo que ele tem aqui é de uma viagem que eu fiz para a Austrália. Então, tudo isso tem valor para mim. Então, o casaco, ele deixou de ter o valor de item dele, ele começou a ter um valor a mais. E aí ele deixou de ser divisível, começou a ser não divisível. E aí, sobre isso, a questão do NFT. Ele é uma arte que ela é não divisível, ela é única. Você está garantido para o usuário que ela é única. Como você garante isso para o usuário? Por meio da tecnologia blockchain, que ela cria uma lista de processos de compra, venda, de criação, né, que as pessoas chamam de mint, e essa lista fica pública para sempre e ela nunca pode ser alterada. Então, você garante que uma vez que eu comprei esse casaco, por exemplo, e mesmo eu tiver pago mais caro, porque esse era o casaco do LeBron James, e eu quero esse casaco do LeBron James, então eu paguei muito mais caro. Isso a gente está falando de bens digitais aqui, né? Mas, Sim. Então, assim, ele é não divisível. Sacou? Ele seria único. Por quê? Porque ele é o casaco do LeBron James. O LeBron James usou a vida inteira, então eu vou pagar muito mais, porque ele tem um valor agregado, um valor diferente, que é não só o valor utilidade dele. Então, caramba, então digamos assim, esse exemplo que você me deu. Você vai lá no Museu do Elvis, lá nos Estados Unidos. Perfeito. E aí tem lá a jaqueta, a última jaqueta usada pelo Elvis Presley. Lá naquele... num vidro, No num museu. E não deixa de ser só uma jaqueta de couro branco no fim das contas, né? Sim. Mas é uma jaqueta que custa $300 mil. Exatamente. Né? Porque ela foi a última jaqueta usada pelo Elvis. O que me garante que aquela foi a última jaqueta usada pelo Elvis? Perfeito. E aí, o que te garante é algum middleman. É o quê? É a família do Elvis que está lá sobre posse dessa jaqueta e está falando. Você tem que acreditar neles, porque eles podem, por exemplo, estar vendendo todo ano. Eles vendem uma última modelo do Elvis, se eles quiserem. Né? Eles podem só comprar uma qualquer e falar que é. E no fim das contas, isso pode até ter o valor. Por quê? Porque eles que estão validando. É a própria família do Elvis que está validando isso. Então, mesmo se eles estivessem fazendo uma cópia, ela ainda tem um valor intrínseco sem as pessoas saberem, só pelo fato de eles serem os validadores disso, né? Mas se fizessem um NFT dessa jaqueta, digamos que você, para ter essa jaqueta, você precisa necessariamente adquirir o token dela. Então vai estar para sempre registrado nesse livro de ações, nesse controle, que aquela jaqueta pertence ao Arthur. Perfeito. E foi comprada por aquele valor. Perfeito. Então, se o Arthur, eventualmente, daqui a
50 anos, ele estiver lá no leito de morte dele, e o filho dele fala, não, vou vender essa jaqueta aqui para poder pagar as despesas do enterro do meu pai. E ele vai pegar, ele vai saber exatamente quanto que você vendeu aquela jaqueta, quanto você comprou aquela jaqueta. E a pessoa que para quem ele for vender vai ter o nome dela inserido nessa lista aqui também. Perfeito, exatamente. E para todo sempre. Exatamente. Aí você tem uma garantia de quanto a pessoa pagou por aquilo. E aí você não vai mudar, você sabe quanto que aquilo vale. Porque se alguém alguma vez pagou por alguma coisa, você está automaticamente validando o valor daquilo. Né? Então, é exatamente o que já acontece no mercado de arte através dos certificados de autenticidade. Perfeito. Que são papéis, né? São papeizinhos que você precisa guardar. Normalmente as obras muito caras, super valiosas, você guarda isso em cofre, em banco. Né? No caso das tecnologias de blockchain, das tecnologias de NFT, basicamente a gente está passando isso para um grande banco de dados digital e descentralizado, onde ninguém consegue mexer, onde ninguém tem acesso. Perfeito. E é legal você ter comentado a questão da arte, porque toda essa questão dos NFTs, eles nasceram primeiro com essas pessoas da arte, né? Essa comunidade de artistas. Então, eles que realmente fizeram esse pump inicial do NFT. Eu gosto de falar que esse universo, ecossistema NFT que a gente vive, ele viveu alguns ciclos, né? Então, o primeiro ciclo foi o ciclo da arte dele. Depois foi o ciclo de play to earn, né? Que é basicamente você jogar joguinhos e ganhar dinheiro em cima disso. E depois agora a gente está no outro ciclo, que é o ciclo de utilidade, que a gente chama. Que a gente está trazendo outras ferramentas da Web 2 para incorporar o seu NFT, né? Mas esse primeiro ciclo dos artistas, que é bem interessante, onde começou mesmo, né? Por que bombou tanto o NFT para os artistas? Porque eles fizeram, logo no início, os primeiros contratos NFTs, eles decidiram que 20% dos royalties, que 25% dos royalties da venda de cada arte ali, de cada NFT, voltaria para o dono que criou aquela arte, do artista, no caso. E nunca no mundo da arte isso aconteceu. Nunca um artista pôde ter a oportunidade de continuar recebendo revenue, continuar recebendo dinheiro pela venda terceirizada da sua arte. O que é muito legal, porque um artista ele começa de um jeito, daqui a pouco ele está um grande artista e a arte dele continua circulando e ele continua ganhando dinheiro em cima disso. Então, saiu até uma pesquisa que mostrou que, mais ou menos 2 anos, assim, quando estava quase no ápice dessa questão da NFT arte, essa é uma pesquisa que mostrou que nunca tantos artistas no mundo ficaram milionários quanto nesse ano que bombou a questão do NFT arte. Porque realmente gerou um revenue massivo para artistas do mundo todo. Então, foi realmente a primeira grande milestone aí. Legal. E quem foi, você sabe dizer assim, nome de pessoas que foram os precursores assim de colocar essa coisa no mundo e se acabar virando o que virou? Cara, isso para termos de curiosidade para as pessoas Sim. que querem pesquisar, saber um pouco mais assim. Caramba, que massa, vou pesquisar sobre essa pessoa, sobre Com às vezes certeza, nem pessoas são pseudônimos algumas vezes, não sei. Perfeito, assim, eu acho que assim, até vale um estudo e assim, quando eu entrei em NFTs, eu entrei bem no finalzinho dessa parte desse ciclo, né, do NFT arte. Eu nunca fui muito artista, também não me interessei antes. Peguei logo depois o ciclo do Play to Earn, que foi onde eu entrei mesmo, né? Mas eu não saberia te dizer quem começou isso tudo, onde estava realmente o início disso. Mas eu consigo dizer assim, uma pessoa que realmente me trouxe para esse mundo e hoje, na minha opinião, é uma das pessoas assim que mais entendidas de NFT, assim, dos ecossistemas, seja brasileiro, seja no mundo, da parte de NFT arte, principalmente, que por mais que a gente tenha andado com outros ciclos, né, as coisas não morrem, as coisas acontecem, elas continuam acontecendo. Só o foco um pouco das coisas que mudam, né, o volume de dinheiro, o volume das coisas. Mas o NFT arte ainda é uma coisa, ainda acontece, né. E aí o Rodrigo Cochino, né, que é quem me apresentou, assim, um grande amigo meu e artista, ele voou nisso aí, assim, entrou de jeito, se adentrou nas comunidades, chegou a criar um marketplace de NFTs focado em artistas, que durante 6 meses, mais ou menos, foi o maior marketplace NFT do mundo em volume. Os caras, assim, são gigantes. Isso assim, NFT já tinha volumes gigantescos de venda, assim, acho que chegando em bilhões. O NFT dele, o marketplace que ele criou, estava conseguindo fazer isso, assim, né? Então, assim, é uma pessoa realmente para dar uma olhada aí, assim, o que ele tem feito aí, né? Legal. Cara, sobre esses diferentes tokens e o que eles podem fazer para você. Você, ao entrar numa comunidade, o que você recebe em troca? O que vai te interessar entrar numa comunidade? Porque
as pessoas estão aqui vivendo, elas estão indo trabalhar, elas estão indo pro boteco, elas estão cuidando da sua própria casa, estão pagando suas contas. Mas no final das contas, existe esse outro lugar. E aí eu não estou falando de metaverso, eu estou falando sobre a comunidade. Onde as pessoas ali estão trocando, estão aprendendo, estão conversando, estão construindo uma parada nova. E são esses projetos. Esse projeto, sei lá, você me fala aí um projeto de NFT, porque eu não conheço. Sim, totalmente. Tem um que chama Community Tree, né? Que é community com um trezinho assim. Atualmente é um dos meus projetos favoritos da rede Solana, né? E aí vale mais uma vez apontar que cada rede, que são essas redes, né? A rede do Ethereum, a rede do Bitcoin, são redes que são ligadas a cada uma dessas criptomoedas, né? Então a gente tem a rede do Bitcoin, a rede do Ethereum, a rede da Solana, que também é uma moeda. Então, hoje em dia, por exemplo, eu estou muito inserido na rede da Solana, né? Que é onde está acontecendo esse ciclo da utilidade. O Rodrigo, por exemplo, que eu citei, onde ele realmente cresceu e onde ele tem o maior conhecimento é na rede da Tezos, que hoje é onde está a maior quantidade de volume de artistas e tal. Então, cada rede ela tem que ser tratada de uma forma, né? Cada rede ela vai te trazer benefícios de comunidades diferentes. Ok. Isso fica quando... Isso eu acho que quando começa a entrar nessa ideia de diferentes camadas de entendimento sobre o que é o Web3, e aí você fala, não, eu sou mais da rede Solana, aí o fulano é mais da rede do Tezos, aí rede Bitcoin, rede Ethereum, para mim começa a ficar um pouco confuso. Perfeito. Né? Eu imagino que para as pessoas não deve fazer sentido nenhum. Totalmente. Eu busco aprender um pouco, eu busco sempre estar aprendendo, me informando sobre as coisas, mas fica confuso para mim também. Perfeito. Então, assim... Eu acho que um jeito de facilitar mais ainda, imagina que cada uma dessas redes são como se fossem países, né? Então, assim, em cada país você trabalha com a sua moeda. Então, tipo, sei lá... O Bitcoin é o Brasil, então os Estados Unidos é o Ethereum, os Estados Unidos é o Ethereum, né? Então, se você vai lá mexer na rede do Ethereum, onde é os Estados Unidos, não adianta você querer chegar com um bando de real para comprar alguma coisa, você precisa ter dólar. Então, a moeda dos Estados Unidos é o dólar. Do jeito que a rede do Ethereum usa o Ethereum como moeda, a rede da Solana usa a Solana como moeda. Mas qual que é a diferença dessas redes? Cada uma tem a sua especificidade. Então, assim, a rede da Solana ela é muito boa pela velocidade, mas ela peca por algumas coisas de descentralização, por causa dos nódulos. A rede do Ethereum, ela teve um problema de ficar mais cara por causa do alto volume. Ela tinha um problema em relação a gasto energético. Isso foi amplamente criticado pelos naturalistas, né? A galera que se importa com o meio ambiente. E foi até uma das coisas que levou o Ethereum 2.0 ali a trazer uma coisa que funcionasse de forma mais sustentável, né? Então, o que aconteceu para isso, para o Ethereum, por exemplo, ter virado uma coisa mais sustentável? Assim? Qual foi a... Porque eu sei que o Ethereum virou o Ethereum 2.0. Beleza. Então, ele mudou a prova, né? A forma como ele interage com a blockchain, a forma como ele interage com esse registro, esse livro de registros, né? Eu acho que não vale nem a pena entrar aqui agora nesse Proof of Work, Proof of outras coisas, senão a gente já vai até complicar demais. Mas, beleza. Assim, basicamente é só a forma como você interage com esse registro blockchain, né? Que muda. Tá. E, Arthur, de que forma você acha que NFTs vão mudar o mundo, assim, vão shapear o futuro das coisas e das pessoas? Cara, eu acho que assim, a blockchain vai mudar o mundo, a tecnologia. A NFT nada mais é do que uma ramificação disso, né? Só que, assim, na minha opinião, é uma das ramificações mais bonitas, assim, mais belas que tem. Por quê? Porque para alguém, todo mundo que está aqui observando isso a primeira vez, é muito número, é muita coisa. Você vai abrir lá uma criptomoeda, não sei o quê. Cara, quando você vai abrir um projeto NFT pela primeira vez, ele é muito amigável, assim, você vê, são sempre vários desenhos únicos, a comunidade, ela tá 100% focada em fazer o seu onboarding, né, em te trazer para dentro, em te explicar o que está acontecendo naquele projeto, quais são os benefícios daquilo. Se você é novo na Web3, eles vão te ensinar coisas como você manter sua segurança e tal. Então, as pessoas, assim, a força da comunidade NFT é uma coisa muito forte e ela tem que ser usada para fazer o onboard das pessoas, para trazer conhecimento para as pessoas, né, em relação à Web3, para descomplicar a Web3, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes papéis dos projetos NFTs. E até uma coisa que eu tinha comentado com você antes da nossa reunião, um dos projetos que eu estou encabeçando hoje em dia, né, que também quero lançar um projeto NFT, vai trabalhar muito em cima disso, em como você vai trabalhar com educação cripto de forma muito mais leve, por meio de NFTs, por meio de imagens, para as pessoas, assim,
conseguirem entender isso sem ter que quebrar a cabeça, sem ter que entender o que é Ledger, o que é blockchain, né? O que é Proof of Work, o que é tudo isso. Cara, se você vai aprendendo isso aos poucos e tudo isso, assim, envelopado nessa forma, né? Com uma comunidade, com pessoas que estão interessadas em te ensinar, né? Em vez de ser um robô, em vez de ser só alguma documentário na internet. Então, assim, eu acredito que essa que é a grande revolução que a NFT está trazendo. É conseguir explicar blockchain de forma fácil para as pessoas, conseguir explicar planejamento financeiro, finanças, um pouco de finanças para as pessoas de forma muito descomplicada. E esse é só o primeiro passo, né? Uma vez que as pessoas entendem, a partir de NFT, todo esse ecossistema blockchain, o poder que elas têm com isso, aí que as coisas começam a ficar interessantes, porque volta para o início do nosso papo, que é o quê? A blockchain, ela pode servir para melhorar literalmente qualquer serviço. Então, uma vez que você tem a visão do todo, né? Você entende como funcionam as comunidades, como funciona essa tecnologia, você consegue usar isso ao seu favor. Cara, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa muito otimista com o futuro, eu também tenho as minhas ressalvas. E aí, quando a gente fala sobre algo que é difícil de entender hoje, porque ainda é abstrato, né? E como isso vai mudar a vida das pessoas daqui para frente, eu fico muito curioso de tentar pensar num jeito de poder educar os outros a respeito de coisas que eu julgo serem importantes. Né? Então, se já é difícil para a gente lidar com as coisas e a evolução do mundo como ele está hoje, se já é difícil para a gente se adaptar às mudanças que estão hoje aqui, digo, a quantidade de informação que chega para a gente, como a gente consegue filtrar, sabe, o que é merda do que é válido, do que vai me acrescentar. É muito fácil isso mexer, bagunçar a gente, né? Então, assim, como que dentro de todos esses desafios que a gente já vive, como que a gente consegue guiar as pessoas nessa revolução que está acontecendo para que elas estejam suscetíveis a abraçar essa mudança? Perfeito. E assim, é uma questão assim, importantíssima que você colocou e com uma solução que não é simples, principalmente no momento que a gente vive atualmente, né? É aquilo que eu te falei, a gente está vivendo a internet de 94 e você está querendo que as pessoas entendam a internet de 2020, assim, né? Então, assim, é um desafio homérico, eu diria, e que atualmente, assim, pode até se dizer que a gente vive um pouco desse Wild Wild West ali, né? Nesse mundo Web3, por quê? Porque se você não entende as repercussões de você ser proprietário daquilo que você tem, né? Ou seja, você não tem um intermediário, você não tem um banco para cuidar do seu dinheiro, você não tem um banco para cuidar do seu NFT. Então, se você enviar seu NFT para alguém que está fazendo social engineer, né? Que é aquela coisa de enganar as pessoas conversando, ou se alguém hackear seu computador de alguma forma e conseguir enviar seus fundos, você perdeu, não tem para quem reclamar, você é responsável por isso, né? Hoje eu estava vendo um vídeo justamente para essa conversa que a gente ia ter hoje, porque eu precisava de uma coisa mais fresca, assim, para eu poder chegar aqui e trazer informações que pudessem estar mais alinhadas com o que a gente entende o que é o futuro e de como a gente pode fazer com que isso seja palatável para as pessoas que vão estar assistindo. E eu vi um caso de um comediante americano que ele lançou o próprio token porque ele tirou, né? Ele entrou numa batalha judicial com, se eu não me engano, com o Netflix e retirou todos os vídeos dele do YouTube também. E ele lançou uma plataforma dele, onde lá, se você quiser assistir qualquer coisa dele, você adquirindo o direito de acesso, que é o token, que é uma coisa única, você, uma vez que compra o seu, é isso. Você tem ele. Você pode vender ele, mas é isso. Você tem aquele token, ele é seu. E ele te dá acesso à comunidade desse comediante, que é o Louis C.K. Né? E lá você tem todos os shows que ele já gravou, que ele já filmou, estão tudo lá. Você consegue assistir os filmes, as indicações de comediantes, as coisas que ele acha que são importantes e legais. E ali também não só tem esses materiais que são única e exclusivamente dele, você está pagando diretamente para ele.
Perfeito, exatamente. Você não está pagando para um banco ou para uma instituição de pagamento que tira uma parte e repassa para ele. Você não está pagando Netflix, por Exato, exemplo, entendeu? também. Porque é isso, o Netflix ele paga para utilizar os direitos de imagem desse cara. Então, assim, ele pagou $2 milhões para poder colocar Louis C.K. lá. Só que quanto que o Netflix está ganhando? Em cima disso, sim. Então tem muito disso. A gente está criando um canal no YouTube agora. Eventualmente o YouTube vai virar pra gente e vai dizer... posso monetizar seu canal? E aí eu vou dizer, claro, porque é o que a gente quer no final das contas. Eu quero ser pago pela mídia que eu crio, pelo trabalho que eu estou fazendo. Mas o YouTube vai me pagar 20% do que ele vai arrecadar. Né? Que eu acho que é o que a maioria das plataformas faz no final das contas. Né? Tipo, ela paga sempre a menor parte. E ela fica com a maior parte, porque ela está meio que fornecendo a janela. Perfeito. Digamos assim. E aí, o que eu acho legal e mencionar isso para as pessoas é que o NFT e essas novas tecnologias estão trazendo é a oportunidade de eu ser dono do meu conteúdo, de ser dono do meu material, de ser dono da minha imagem. Perfeito. Isso no caso de conteúdo, tá? Não estou falando no caso dos projetos de NFT, que, enfim, isso se ramifica para muitos outros lugares. Mas eu acho legal ponderar isso para as pessoas entenderem que não é uma foto. Exato, não deixe de ter uma foto. Exatamente. Eu ia dar o exemplo no Desenvolvi, né? Esse Community, por exemplo, que é um projeto que eu gosto muito, né? O que é além de ser um JPEG, né? O que te traz você participar dessa comunidade? Cara, é uma comunidade, por exemplo, é um projeto que ele é focado em engajamento. Engajamento é a coisa mais importante na Web3 e na Web2 também, para quem trabalha com marketing. Engajamento é tudo, né? Então, eles trabalham com engajamento na Web3, né? Como fazer um board de empresas Web2 para Web3, como fazer os usuários da Web3 engajarem entre si. E assim, eles trazem várias soluções impressionantes que não só conseguem, por meio de microeconomias ali, gerar pequenos valores para quem está participando, né, para quem está engajando. Então, as pessoas às vezes conseguem lucrar participando por meio de engajamento, como pelo fato deles fecharem parcerias com empresas Web2 e terem investidores, né? Então, eles estão, por exemplo, fazendo IDO, trazendo dinheiro para dentro da empresa para criar outros serviços ali dentro. O próprio NFT ele ganha valor em cima disso, né? Então, o seu JPEG ele começa a criar valor baseado no que o projeto está trazendo para a sua comunidade, né? E o que a própria comunidade acha daquele projeto. Sim, e eu acho que assim, para dar um outro exemplo que eu acho que muita gente vai se identificar, imagina se você conseguisse vender o seu histórico de pesquisa no Google para as empresas. Perfeito. Porque as empresas estão usando o seu histórico de busca para poder direcionar publicidade para você, para serem mais assertivos aos anunciantes deles. Só que você está oferecendo essa janela totalmente de graça. O Google não está te pagando nada para você estar sendo impactado por publicidade. Imagina se você recebesse centavos toda vez que você acaba clicando numa foto de uma reportagem no final de um site de notícia que aparece: olhe como Ronaldo está aos 51 anos. Ou você não vai acreditar o que aconteceu com fulano de tal. Perfeito. E você clica, aí você clica, entra numa janela que você lê um testículo, você tem que clicar para ver a próxima, para você acaba clicando em 50 diferentes janelas para chegar lá no final e ver que a pessoa tá feliz e tá ótima, nada aconteceu com ela, mas você passou por 50 janelas, você foi impactada por 50 anunciantes diferentes e não recebeu nem R$1 por isso. Perfeito. E cada um desses anunciantes pagou por isso. E o Google ganhou com isso. E você não ganhou nada por isso. Por quê? Porque tem vários intermediários, porque tudo isso tem um custo. Então, a gente está agora num lugar onde não tem intermediários. Então, os projetos eles podem trabalhar muito mais livremente. Claro que as responsabilidades aumentam, as dificuldades para você trazer coisas, né? Criar coisas nesse ambiente ainda é um pouco difícil. A gente está nesse início, né? Sim. Mas tudo que vai vir dali vai vir para ser muito disruptivo para esse mundo Web 2 que a gente vive hoje, né? Por isso que é aquilo que eu te falei, os bancos já estão trabalhando em cima disso. Então, se qual que é o futuro dos bancos em relação à blockchain? Cara, a gente vai ter o nosso cripto real, não vai demorar. E cada país vai ter o seu criptodinheiro daquele país. Por quê? Porque mesmo sendo uma questão descentralizada, você pode fazer um sistema que você consegue controlar o que está acontecendo ali dentro. Então,
Se as pessoas começarem todo mundo a tirar dinheiro do país e trabalhar só com finanças descentralizadas, como blockchain, você está tirando dinheiro dos países, assim, né? Então, os países vão ter que fazer alguma coisa a respeito, né? Sim. A própria, acho que, se não me engano, foi a Nigéria, aconteceu alguma coisa... Eu acho que foi a Nigéria. Uma coisa bem interessante que foi o seguinte, tinha muita gente colocando dinheiro, né, em blockchain, né, em exchanges, e tirando do país, isso, assim, chegou a impactar o país foi lá e proibiu fazer isso. Aí que a galera fez mesmo. E aí ela teve que repermitir de novo, porque todo mundo estava tirando dinheiro do país, assim, porque viu que era muito mais estável. O Bitcoin, naquele momento, era muito mais estável do que a moeda daquele país. E isso, cada dia, se torna algo mais possível, né? Atualmente, a gente ainda vive uma completa relação entre... Cara, juros americanos, entre tudo que está acontecendo globalmente, seja pandemia, seja o que for, isso impacta diretamente no Bitcoin, né? Há quem diga que vai chegar um momento que não vai impactar tanto assim. Que se os Estados Unidos não for tão bem, isso não significa que o Bitcoin tem que ir também não ir tão bem. Então, cada dia mais, assim, isso tudo é um caminho a ser trilhado por pessoas, instituições, e é um caminho que traz muitos benefícios. Então, assim, por isso que as pessoas acreditam que esse caminho vai ser trilhado por muita gente, né? Cara, então, assim, eu acho que... Eu vou colocar como marcos aqui na nossa conversa. A gente entrou, falou sobre o futuro, falou sobre novas tecnologias, falou como isso vai impactar a nossa vida. Demos umas pinceladas ali em criptomoeda, falamos um pouquinho do Bitcoin, como essa coisa, esses protocolos começaram a acontecer, e já caímos de cabeça em NFT. Como você mencionou o assunto bancos, eu queria dar uma guinada de volta uma ali. guinada ali, e eu queria voltar para o assunto de criptomoedas e eu acho que é onde as pessoas ficam mais balançadas, assim, né? Porque é muito abstrato ainda. As pessoas do próprio mercado financeiro, tem muita gente que condena criptomoedas, é uma moda que vai passar, ou enfim, é uma coisa que veio para ficar, mas é um asset de altíssimo risco, é muito volátil e tal. Perfeito. Mas dentro de criptomoedas a gente também tem um universo, né? Porque ali, quando a gente fala de moeda, a gente associa muito diretamente a dinheiro. E a gente pode, eu acho que, observar de diferentes formas também, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre cripto, eu já estava tendendo a estudar um pouco mais sobre mercado financeiro, porque eu queria alocar o meu dinheiro de forma mais eficiente e, enfim, tinha acabado de descobrir que eu ia ser pai. Essa é a verdade. E ali eu me deparei com esse universo, que era o mercado financeiro, as diferentes oportunidades que existiam dentro desse lugar. E, eventualmente, eu acabei descobrindo cripto também. Mas foi aquilo, né? Foi um soco no meu estômago, porque... não importava o quanto eu pesquisasse, parecia que nunca tinha fim. Todo dia eram novos projetos, eram novas coisas acontecendo, novas soluções para novos problemas que surgiam. Porque tem um conceito que eu gosto muito, que é quando você aumenta a área de conhecimento, você também aumenta o perímetro do desconhecido. Então, quanto mais você conhece, mais dúvidas surgem sobre aquilo. E foi o que aconteceu comigo quando eu estava buscando entender melhor o que eram criptomoedas. E aí você falou dos grandes bancos, como isso eventualmente vai ser... essas duas tecnologias vão se fugir. Blockchain é importantíssima para os processos de comunicação. O mercado financeiro está diretamente associado aos grandes bancos, ao governo. Então... eu acho que ia ser legal você dar um panorama assim. Por exemplo, a gente tem stablecoins, a gente tem altcoins, a gente tem Bitcoin. A gente tem o Bitcoin, né? O Bitcoin. Que a gente fala assim, gente, é porque Bitcoin ele praticamente é metade de todo o mercado de criptoativos. É uma coisa absurda, assim. Então, ele é conhecido, assim, né, como reserva de valor pelas pessoas que trabalham na Web3, assim, por mais que não seja, né? Se vê a volatilidade dele no último ano, qualquer pessoa jamais chamaria isso de reserva de valor. mas é o mais perto que a gente tem, vamos colocar assim, nesse nosso ambiente que ainda é altamente volátil, né? Então, o que é uma stablecoin, por exemplo, né? Stablecoin...
próprio nome já diz, ela é estável, né? Ela é estável em relação a quê? Em relação a alguma coisa que você botar, né? Então, por exemplo, você pode ter uma stablecoin que é o USDT, o Tether. Ele sempre vai manter 1 para 1 com o dólar, né? Então, ele vai ficar estável em relação ao dólar. O SDC, né, que é outra criptomoeda que também é estável em relação ao dólar. Mas qual que é a diferença? Você tem duas criptomoedas que são em relação ao dólar, tem todas as mesmas especificações. Por que elas são diferentes? O SDC, por exemplo, ele já tem toda uma verificação e regulação do Fed, do sistema americano. Então, ele tem, vamos colocar um pouquinho mais de segurança, assim, quando você está colocando, do que o SDT. O SDT é muito mais negociado na Ásia, em outros lugares, pelo fato dele ter essa questão. Então, assim, tem muitas especificações, né? Então, o que são essas altcoins ou shitcoins, às vezes, que as pessoas falam? São moedas, às vezes, que não estão tão bem estabelecidas, seja por projeto, seja por equipe, seja o que for. Então, normalmente, elas têm uma variância gigantesca ali de ups and downs, né? Então, que é bem diferente. Então, o Bitcoin, assim, ele tenta manter essa reserva de valor, né? Enquanto essas altcoins, assim, elas podem estar relacionadas ao que for. Então, pode ser relacionado, por exemplo, a um dos projetos que eu tinha lá, que era um joguinho. Ele tinha uma altcoin relacionada ao joguinho. E ela subia e descia a depender da emissão dentro do jogo dessa moeda. Para você ver que realmente, assim, se você olhar só como investidor, assim, por uma tabela, cara, a tabela era louca, assim. Os caras falam, pô, isso aqui não faz sentido nenhum. Mas quem está, por exemplo, dentro desse joguinho, vendo a emissão, entendendo quantas pessoas estão jogando, aí você já tem uma ideia um pouco maior daquilo que está acontecendo. Então, você tem que entender que cada moeda ela pode estar relacionada a uma infinidade de coisas, né? E você tem que prestar atenção, porque por uma coisa assim que aconteceu, que deixou muita gente de cara, existia uma stablecoin que ela tenta manter esse 1 para 1, e quem criou esse contrato inteligente é um programador que decidiu como vai ser feito esse 1 para 1, né? Então, por exemplo, o Terra lá, o Luna Terra, que deu um grande problema, foi por quê? Porque a forma como eles fizeram o contrato, ele era exploitable, que eles chamam, né? As pessoas conseguiam quebrar esse contrato de alguma forma. Como? Se você conseguisse colocar um valor muito grande ali, ela não conseguia segurar 1 para 1 pela forma como ele foi construído. Então, uma pessoa muito rica só foi lá, colocou muito dinheiro, quebrou a moeda quebrou, não conseguiu se manter estável. Uma vez que ela quebrou, perdeu toda a confiança no mercado naquilo, a moeda morreu. E isso pode acontecer com SDC, com SDT? Não. Por quê? Pela forma como foi construído o contrato. Então, Entendi. sacou? Tudo isso você tem que se adentrar, tudo isso exige estudo, né? Então, é aquilo que eu te falei no início, assim, vale muito a pena. Você gostou de um projeto NFT, o Bitcoin, você achou um pouco interessante, cara, vai estudar sobre isso, vai se adentrar mais sobre isso, que a partir daí vai abrir muitas portas. Eu acho que funciona muito como funciona para as pessoas que querem começar a investir, por exemplo, no mercado tradicional, no mercado financeiro tradicional. Né? Você não vai comprar ações da WEG, empresa de energia, sem saber o que é a WEG, o que ela faz, o balanço patrimonial que ela tem, enfim, quanto que ela produz de valor. Né? Você não vai tomar uma decisão só porque um youtuber ou um influenciador de Instagram te disse o que fazer. Exatamente. Então, até você vê esse vídeo e já faz 2 meses que você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente algumas coisas aqui podem estar até outdated, né? Podem estar atrasadas. Aquilo que você falou, se você não está constantemente checando esse mercado Web3, que é altamente volátil, as coisas estão acontecendo numa escala assim, sem parar, você fica para trás. Todo dia tem uma solução nova, tem um problema novo para um sistema que foi construído. Então, assim, você tem que estar realmente de olho em tudo. Tá. Arthur, e o Brasil? A gente, quando começa a falar de cripto, a gente fala de NFT, a gente está muito lá fora. Sim. A gente está quase 100% lá fora. Eu não vou dizer 100%, mas assim, 99,9% lá fora. Os fóruns são lá fora, os projetos são todos lá. Eu não conheço nenhum, quer dizer, talvez tenha projetos de cripto aqui no Brasil, tokens, certamente tem. Projetos de NFT, imagino que deve ter. Eu não conheço nenhum, mas... Sim, exige muito disso, né? Mas assim, ainda é um mercado muito novo. Então, assim, as próprias grandes mídias não têm muito interesse em falar muito sobre, porque eles ainda não entendem se, pô, isso aqui é o farol do Bitcoin ali, é uma marketing multinível, é um Ponzi scheme, o que é isso aqui, né? Então, as pessoas ainda estão tentando entender como que funciona, né? Mas assim, existe uma comunidade de pessoas, uma comunidade de NFT, uma comunidade de cripto no Brasil? Cara, o Brasil, assim, como
investidor em cripto ele é gigante, né? Se eu não me engano, é a sexta ou sétima maior o país do mundo a investir em criptomoedas. Uau. Então, assim, as pessoas gastam dinheiro em cripto. Mas a gente é um país muito grande também, né? Então, assim, é até complicado colocar assim. Mas, assim, a gente ainda está muito engatilhando, assim. Muitos projetos NFTs que você vê saindo no país ainda são muito... não tem o core da comunidade, né? É o que as pessoas chamam de rug pull, né? São projetos vazios só para pegar dinheiro das pessoas e não devolver nada em troca, né? Então isso é um golpe, exato. É o famoso farol do Bitcoin, assim. Isso acontece muito, muito. Ah, faraó do Bitcoin. Caramba, eu não tinha associado as coisas. Que o cara vai pegar seu dinheiro, várias promessas, mas não vai entregar nada. Isso acontece no meio? Acontece. Por isso que exige estudo, por isso que é legal você entender quem que é o time por trás, quem que é essas pessoas que estão desenvolvendo esse contrato, essa cripto, esse projeto NFT, né? Qual que é o time por trás? Qual que é a proposta desse projeto? Ela vai gerar valor para você ou você acha que vai gerar valor para outras pessoas? Porque é isso que importa. Você que caiu no golpe do faraó do Bitcoin, você é burro, tá? Você não é burro, você foi ingênuo. Não é ingênuo, ingênuo. Tá? Se você tivesse comprado um Bitcoin, em vez de ter colocado dinheiro na mão dessa pessoa, você ia ter ganhado muito mais. Mas você não pode culpar as pessoas também, porque, assim... É muito difícil, assim. É difícil. É difícil, é tudo muito difícil, assim. Você tem que ter uma carteira digital, você tem que ter uma conta numa exchange centralizada para poder mandar dinheiro do Brasil. Nossa, é verdade. Isso é um assunto também que deveria ser falado, né? O caminho que você faz com o seu dinheiro, né? Então, eu quero comprar um NFT, eu quero comprar um Bitcoin, como é que eu vou fazer? Cara, você tem que, primeira coisa, criar uma conta numa exchange centralizada, seja o mercado Bitcoin, seja FTX, seja o que for. Uma vez que você tem uma conta lá, você consegue mandar o seu dinheiro do Brasil, né, que é a gente chama de dinheiro fiat, para lá para dentro e converter em criptomoedas. Uma vez que você transformou lá e tem suas criptomoedas, aí agora você já consegue investir em cripto. Cara, para você comprar NFT, você ainda tem que criar uma carteira, uma hot wallet que chama, né, uma carteira digital, onde você vai guardar os seus NFTs e onde você vai guardar o seu dinheiro cripto também. Então, quando o seu dinheiro cripto não está lá numa exchange centralizada, está guardando seu dinheiro, você pode ficar com o seu dinheiro para você. O que também é um risco gigantesco. Se as pessoas não sabem cuidar das suas coisas, você pode perder tudo também. Então, tipo, todo o caminho como um todo ainda é muito difícil, assim. Eu já vivi isso, eu tô há 3 anos nesse negócio, assim, né? Então, eu já vi muita gente perdendo dinheiro, já vi muita gente mandando coisa pro lugar errado e nunca mais consegui buscar. Então, assim, ele é um pouco duro ainda, assim, o mercado ainda tá no início, assim. É para realmente quem tá a fim de entrar num lugar que não vai te dar as coisas de mão beijadas. Mas, normalmente, eu acredito muito assim, que onde você ganha mais valor nas coisas, normalmente, é onde é um mercado ainda emergente, né? Onde as pessoas ainda não entenderam como jogar com tudo que está em jogo, né? Uma vez que todo mundo entendeu o que está acontecendo, o valor que você pode ganhar em cima disso, com certeza, é menor. Então, o Brasil, por ser um lugar onde essa tecnologia ela ainda está ela ainda é uma tecnologia emergente, dá margem para muito crescimento, dá margem para muitas oportunidades. Perfeito. Basicamente tudo falando. quanto é lado, exatamente. E a gente é um país... eu acho que é legal trazer alguns dados aqui, por exemplo. De 2018 para cá, o número de CPFs que investiam na Bolsa de Valores saiu de 500 mil CPFs para 5,6 milhões esse ano. E aí a gente está falando só de pessoas que investem na Bolsa de Valores. Nesse ano, foram registrados 10 milhões de CPFs de investidores em criptomoeda no Brasil. Perfeito, exatamente. Você já tem mais do que o dobro de investidores. E a beleza do cripto é o quê? Que você pode entrar com qualquer valor. As ações, normalmente, elas são muito capadas. Normalmente, você trabalha com intermediários que vão estar lidando com as ações para você e cobrando você por isso, né? E, cara, você quer vender uma ação, tu vai ter que ligar lá pro cara, vai demorar uma semana. Aqui em cripto, em 1 minuto, você consegue mover seu dinheiro ou fazer o pagamento que você quiser, no valor que você quiser, sem limite. Ninguém vai estar lá para intermediar isso por você. Mais uma vez, né? É o preço que se paga, né? Você é responsável por aquilo que você faz, mas você tem total controle daquilo que você tem. Vamos lá. Arthur, se uma pessoa quiser comprar criptomoeda agora, o que ela precisa fazer? Tipo assim, caramba, vi esse vídeo. Puta, eu vou então comprar alguma coisa. Não faça isso. Tá bom? Primeira coisa que você vai fazer é, você vai estudar um pouquinho. Perfeito, exatamente. O que você vai comprar?
você precisa tomar essa decisão. Você quer entrar nesse mundo, você não pode sair atirando para qualquer lado. Mas se uma pessoa quiser comprar uma criptomoeda, ela foi, estudou, descobriu, não, eu quero isso. Quais são os primeiros passos? Cara, como eu falei, criar uma conta numa exchange e vamos ver, dependendo de quanto tempo você estiver escutando isso, a minha corretora aí, que é a Blockchain, também tá para sair aí. Então você pode criar uma conta na Blockchain. Você pode criar uma conta na Blockchain. Perfeito. Ou em qualquer outra corretora que você preferir, né? Uma vez que você criou uma conta lá, você vai colocar seus dados, CPF, suas coisas, né? E aí, beleza. Você vai pegar o seu dinheiro da sua conta, vai mandar um Pix ou um TED, a sua escolha, para a exchange. Seu dinheiro vai chegar lá. O dinheiro chegou lá, você pode negociar com qualquer criptomoeda. Você pode comprar, vender criptomoedas, trocar seu dinheiro pela cripto que você quiser. Isso para criptos. Para NFTs, o que acontece? Os NFTs, as JPEGs, elas são vendidas em mercados separados, né? Segmentados até. Tipo um Mercado Livre da vida. Tipo um Mercado Livre da vida, mas você tem um Mercado Livre focado em artistas, você tem um Mercado Livre focado em música, bens de utilidade, em música e por aí vai. Tá. E aí, beleza, então eu preciso de um cartão de crédito ou fazer uma transferência, eu faço a transferência para uma exchange, aí eu vou... Aí, beleza, o dinheiro tá lá na exchange. Aí eu vou ter que fazer um trade. Um trade, exatamente. Vai ser seu primeiro trade. Que pode ser um pouco complicado, mas tem inúmeros vídeos de YouTube para te ajudar. Então, assim, esse trade que chama nada mais você estar comprando uma ação, né? Um cripto com seu dinheiro. E aí você faz essa compra de cripto. Ah, beleza. Entrei nesse mundo, comprei cripto, tô gostando muito. Puta, mas eu quero entrar agora nesse mundo de NFTs. Como é que faz? Aí você precisa de uma hot wallet. Porque... é legal até você deixar seu dinheiro numa exchange centralizada, né? Porque ele meio que fica ali guardadinho, ninguém tem acesso e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu prefiro manter o meu dinheiro comigo, né? Porque, querendo ou não, uma exchange centralizada ainda é um intermediário, vamos colocar assim, né? Sim. Então, eu prefiro mandar tudo para minha carteira. Tá. Mas aí por isso você precisa ter uma hot wallet ou uma hard wallet, né? Que é essa diferença, né? A hot wallet é essa carteira digital, onde você pode mandar seus criptos, comprar NFT nesses diferentes... Você conecta a sua carteira em cada um desses mercados e compra seus NFTs usando cripto, né? Então, é uma carteira digital, manda o dinheiro da exchange, conecta ela com seus diferentes mercados, né? Ela é um plugin de navegador, ou às vezes até de celular. Conecta lá, compra. Tá. E é seguro? Cara... é onde está as vulnerabilidades. Aí é onde estão as vulnerabilidades, né? Do que você está comprando, aonde você está comprando. Então, assim, é muito importante prestar atenção nisso. E aí, como as pessoas podem se precaver? Já que esse é um ponto de vulnerabilidade, assim. Tipo, por exemplo, para uma pessoa acessar sua hot wallet, ela tem que ter sua senha e seu login? Cara, não, é que não importa, né? Você tem essa login e senhazinha básica que você cria, mas a coisa mais importante... é o que eles chamam de seed phrase, né? A palavra-chave que você guarda, que são 12 palavrinhas ali, que normalmente são 12 palavrinhas, e você não pode perder de jeito nenhum. Isso daí é a sua chave mestra ali. Se você der isso para alguém, você vai perder tudo. Independente até da hard wallet que a gente não falou, né? O que é essa hard wallet em relação à hot wallet, né? A hard wallet ela é um pendrivezinho, assim, é uma carteira física, que por mais ela é conectada à sua carteira digital também, mas ela vira como uma chave física. Então, por exemplo, se eu tiver uma carteira digital e alguém hackear meu computador e eu tiver logada nela já, a pessoa consegue transferir coisas ali e enviar. Então, eu estaria meio que no sal ali, né? Agora, com uma carteira física, você garante que o quê? Que a pessoa tem que conectar esse pendrivezinho no computador para poder aprovar cada transação que você fizer na sua carteira digital. Então, sua carteira digital ela fica locada a esse utensílio físico, né? Então, isso garante muito mais a segurança. Então, é um validador. É um validador. Mas isso garante 100% da segurança? De forma alguma. Se você pegar as suas 12 palavras-chave e mandar para alguém, essa outra pessoa pode só comprar um pendrive em qualquer loja, botar as palavras-chave nele e vai ter o mesmo acesso. Então, no fim das contas, a gente ainda continua sendo responsável pela segurança. Porque Entendi. mesmo com uma carteira física que tem que validar as aprovações, se você der sua senha para algum estranho, você perde tudo. Então, anotem sua senha num papel, em algum lugar que vocês guardem, que não percam,
e não seja de forma digital, pelo amor de Deus. E de preferência não seja num post-it colado na sua tela de computador também. Também. Tá. Arthur, tem alguma coisa que você acha que seria legal a gente trazer para as pessoas que estão assistindo aqui, que você acha que a gente poderia ter entrado, falado um pouquinho mais, que você sente que você gostaria de deixar as pessoas sabendo que tais coisas existem ou que estão acontecendo? Cara, estudem sobre NFT, gente. Assim, é um mundo muito legal. Assim, eu falei até um pouco dos projetos, mas assim, atualmente eu até estou num projeto NFT que é uma guerra, né? Uma competição entre 10 projetos NFTs diferentes, e quem ganhar essa competição leva $1 milhão para casa. E a gente está lá interagindo, é focado em engajamento, completamente focado em engajamento, né? É aquela própria empresa que eu comentei que está fazendo essa iniciativa. Então, assim, tem muita coisa legal, assim, é muito divertido. Tem coisa para quem quer trabalhar com música. Eu agora, um dos projetos que eu estou fazendo agora em NFT, né, que eu até falei, um dos pilares é a questão de bem-estar, questão com artistas também. Então, a gente quer trazer um pouco dessa comunidade. Porque, atualmente, hoje no país, assim, quem mais entende de NFT são os artistas, são quem estava lá no primeiro ciclo de NFTs, né? Porque depois que teve esses outros ciclos, né, o segundo ciclo aí, que é esse de ficar jogando joguinho e ganhando, muita gente fez dinheiro. Mas muita gente também fez dinheiro sem entender a comunidade, sem entender por que eu fiz dinheiro, por que minha coisa valorizou ali, né? Por que meu joguinho tá valorizando. As pessoas não entendiam tanto, estavam só meio que no automático de jogar, né? E agora a gente está nesse ciclo da utilidade agora, que você tem projetos que estão trazendo muitas coisas interessantes para a mesa, né? Muitas tecnologias, às vezes até da própria Web 2 para dentro da Web 3. E isso tudo gera valor. Cara, beleza. Arthur, quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter aceitado o convite, de trocar essa ideia comigo. Sou um fã, sou uma pessoa que gosta muito de você. Prazer meu. Mas eu queria te chamar para uma dinâmica aqui. Eu vou pedir para você enumerar e dizer pra gente aqui projetos que você acha que são legais para as pessoas ficarem de olho, projetos NFTs, cara, isso é legal, isso é legal. Pessoal que gostou desse assunto, desse papo, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso. Por que isso é legal? Enfim, porque as pessoas estão buscando se informar. Perfeito. E aí é isso, elas vão buscar se informar, mas elas vão cair nessa trincheira com esse turbilhão de projetos e coisas que, assim, vai ser difícil elas encontrarem algo que, isso aqui... Perfeito. É até uma coisa que a gente não comentou, né? Onde que a gente busca informações da Web3? Né? Onde está o Web3 hoje em dia? Onde se fala de Web3? Tem duas ferramentas que são fundamentais para isso. Uma é o Twitter, foi a rede social escolhida pela Web3 para estar lá atuante. Então, hoje você acha muito no Twitter sobre todos esses projetos. Um projeto, às vezes, ele tem um Twitter, nem precisa ter um website, para você ter uma ideia. O Twitter é mais importante que um website para um projeto Web3. E a outra coisa que é fundamental também é o Discord. Essa ferramenta ela funciona como um ICQ, um fórum de antigamente, né? Onde as pessoas conseguem estar lá e estar conversando, trocando mensagens, trocando informações, imagens, fazendo voice calls, planejando. Então, é onde as comunidades acontecem. Então, o Discord e o Twitter são duas ferramentas fundamentais para esse mundo Web3. Porque, como eu falei, o valor maior que está, principalmente nas questões de NFT, são as comunidades. Então, essa ferramenta do Discord ele permite que as comunidades consigam trabalhar de forma fácil, assim, de se comunicar de forma fácil, brincar de forma fácil e fazer operações financeiras de forma fácil. Então, tudo isso você consegue fazer por dentro do próprio Discord. Que legal. Cada dia que passa, a gente tem menos necessidade de websites, mais necessidades de trabalhar bem o seu Twitter, trabalhar bem o seu Discord. Isso é muito importante. Então, buscar em cima disso, enumerando projetos aí, assim... Como eu comentei, o Rodrigo Cochino, assim, para quem gosta de artistas dessa parte, vai atrás dele. Ele está fazendo vários projetos muito legais. Acho que um que chama até Teia, que está saindo aí, que é uma galeria de arte digital, toda imersiva, feito por artistas que estão trabalhando aí com essa questão de NFTs. Muito legal. Projetos mais focados assim, em utilidade, né, que hoje em dia é o que eu tenho gostado muito. Acontece principalmente na rede da Solana, né? Então, esse Community Tree que eu falei, né? Community com um trezinho, é um dos projetos fabulosos, fazendo muita coisa legal, assim. É uma comunidade maravilhosa para quem está começando, para quem quer entrar e aprender mais. Que mais? Outra, para quem gosta de jogos, um que eu joguei durante muito tempo e gosto, né, que chama Axie Infinity, que é na rede do Ethereum, assim, é uma comunidade também bem legal, que tá voltando agora, né? Durante muitos anos ela foi muito grande, depois ela caiu, mas agora ela está num processo de volta, assim, é uma comunidade interessante.
Outro jogo também que tá para ser muito disruptivo é o Illuvium, que vai lançar na rede do Ethereum esse ano ou no próximo, né? Ele vai ser muito disruptivo, por quê? Porque é a primeira vez que você tem o que as pessoas chamam de AAA gaming vindo para a Web3. Então, até então, esses joguinhos que tinham em cripto são só joguinhos básicos. São remakes de jogos que você já jogou na vida. Seja, às vezes, Game Boy. Uma coisinha de Game Boy, ou aquele joguinho de celular Semi-Farm lá que você jogava no seu Orkut, né? O que for. Todos esses joguinhos, as pessoas só pegaram ele e colocaram nesse ecossistema cripto e criaram mecânicas e economias em cima disso, né? O Illuvium, ele tá chegando para ser o primeiro jogo que vai ser realmente o que eles chamam de AAA, né? Que vai chegar com gráficos maravilhosos 3D, com uma proposta nunca antes vista, com uma gamificação que tá de acordo com o mercado internacional de games. Então, assim, vai vir com outra pegada. E legal, cara. E desculpa, é porque você tocou nesse assunto do Illuvium, eu fiquei pensando assim, com certeza existem empresas grandes por trás de um AAA game desse, sei lá. Esses projetos são desenvolvidos por empresas grandes também? Tipo Blizzard? Cara, pior que não, porque as empresas grandes ainda estão com muito medo, né? Eles entendem, assim, o próprio público, a Blizzard, o público da Blizzard, dos gamers hoje em dia, eles detestam NFT game, eles têm uma visão muito deturpada, vamos colocar assim, desse mundo do NFT, né? Então as próprias empresas elas não estão fazendo isso. Quem que é a própria equipe do Illuvium? São pessoas que trabalharam na indústria de games durante anos e anos e fizeram carreira nisso, são muito bons nisso. Mas eles não são os donos das grandes empresas. Eles só viram isso uma oportunidade, pegaram todo o conhecimento deles e trouxeram para dentro da Web3. Cara, que legal. Arthur, então eu queria te agradecer pelo papo. Foi muito bom. Eu fico muito feliz de estar dando oportunidade para as pessoas conhecerem, entenderem um pouquinho mais sobre o que são essas novas tecnologias. Eu espero que a gente tenha um papo daqui no futuro para você trazer novas novidades, assim, de onde você vai estar, o que você vai estar fazendo. Eu tenho certeza que eu vou estar em outro lugar, gente. Como eu disse, é um mercado muito, muito, muito crescente, assim, né? Muito legal. Então, pode me chamar novamente que eu trago Quem sabe novas. A gente também não rapta o Rodrigo Cochino também para vir bater esse papo com a gente. Podemos, vai fazer essa cobrança ali, tirar ele do Rio. Eu já falei. Eu mandei uma mensagem para ele, vamos ver como vai estar a disponibilidade. Já vi que ele vai vir pro Natal para ver a família dele, ou ver se eu consigo roubar ele aí no dia 25. É um cara legal para bater papo. Ele me ensinou muito, é ele que me introduziu nesse mundo. Guilherme, muitíssimo obrigado. Foi um grande prazer aí estar aqui com você hoje. Espero poder ter ajudado vocês aí. Depois, se quiserem me acompanhar no Twitter, né? É bom colocar esses handles. Meu arroba é Lambada Havaiana. Você tem algum outro lugar também que as pessoas podem te acompanhar? Ou você é atuante no Twitter? Cara, eu atendo, né? Ótimo. Hoje em dia eu estou muito no Twitter e nessas comunidades de Discord, como eu falei, nesses fóruns, né? Mas para participar dessas comunidades, você tem que escolher o projeto e tal, saber o que você quer participar, né? Então me acha ali no Twitter, vê os projetos que eu tô ali, se quiser também saber mais, é só me perguntar, eu tô sempre aberto. Meu LinkedIn também, Arthur Vargas, se quiser mandar mensagem por lá. Mas acho que são minhas principais mídias aí nesse meio. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Gostaria de frisar aqui que esse é um projeto que está começando. O Mic Podcasts busca trazer conteúdo de relevância para educar as pessoas sobre temas que a gente julga serem importantes. E se você puder dar uma força para a gente continuar produzindo conteúdo, se inscreve no canal, deixa um comentário para a gente saber como a gente pode melhorar. E a gente está sempre disposto a ouvir vocês, porque o que importa é fazer com que as pessoas tenham cada vez mais perímetro sobre o desconhecido. Perfeito. Valeu. Falou. Show!